Olá pessoal, bom dia e boa tarde. Bom, primeiramente queria falar duas coisinhas a respeito desse vídeo, tá? Primeiro é sobre as traduções. Eu tentei trabalhar com as traduções das regras em algum momento, mas a gente não possui um material atualizado disso. Havia um trabalho muito bom do pessoal do grupo de juízes da comunidade internacional, mas esse trabalho cessou e a última vez que eu vi, essas regras não estavam atualizadas. Tá? Então eu estou trabalhando o que é realmente importante, eu estou traduzindo, o que dá para passar eu estou deixando em inglês mesmo. E outro ponto é que eu vou tentar fazer ao longo aí das próximos vídeos, uma série de vídeos a respeito de efeitos contínuos e interações de efeitos contínuos, culminando ali num vídeo sobre a regra de camada de uma forma geral, falando mais profundamente sobre alguns pontos que eu vou colocar nesses vídeos iniciais, tá? Timestamp, dependência. Então, feitos os disclaimers, né, vamos partir aí para o vídeo. Bom, a Blood Moon, ela é de longe uma das cartas mais importantes quando a gente fala sobre efeitos contínuos. Tá? Ela interage com muita coisa e muitas das grandes complicações que aparecem, né, no jogo vêm da Blood Moon, e até porque ela também é uma carta que é utilizada hoje em dia ainda, mesmo em formatos competitivos. Então é comum você ter as interações dela acontecendo. Primeiramente, vamos definir quais regras que vão ser utilizadas. A primeira é a regra de camadas, tá? Não dá para falar de efeitos contínuos, interações entre efeitos contínuos, porque eles acontecem exatamente em camadas. A gente vai se ater em duas camadas. A camada número 4, que é a camada onde a Blood Moon se aplica. A camada número 4 ela fala sobre tipos, subtipos e subtipos, supertipos, tá? Incluir, tirar ou colocar essas coisas. E a camada número 6, ela fala sobre adicionar e remover habilidades. A Blood Moon faz essas duas coisas. Ela define o tipo de terreno, ela tira habilidades e ela remove e ela adiciona habilidades. A grande questão é que ela não faz isso parte na camada 4 e parte na camada 6. Ela faz tudo na camada 4. Por conta dessa regra 305 aí, que diz que se um efeito define um tipo de terreno para um ou mais tipos de terreno básico, aquele terreno ele perde os seus outros tipos, ele perde todas as suas habilidades, né, que estão ali definidas pelo texto dele, e ele ganha a habilidade de gerar mana específica, né, daquela cor. Né? Então, a Blood Moon, como ela define que os terrenos agora são montanhas, ela vai apagar todo o resto e vai adicionar a habilidade de gerar mana vermelha. E tudo isso na camada 4. Tá? Isso não vai acontecer na camada 6 também. E esse é um dos grandes problemas. Então o primeiro ponto é terrenos. Como é que os terrenos entram em jogos? Né? Os terrenos não básicos entram em jogos. Alguns efeitos de substituições, tá? Eles modificam a permanente conforme ela entra em jogo. Tá? Ela, na sua mão ela é uma coisa e conforme ela entra, ela já, digamos assim, já vai virando essa outra coisa. E para determinar, a regra atual, ela mudou, se não me engano, em Xalan, que são um pouquinho diferente, mas atualmente como é que funciona? O jogo busca entender como aquela coisa existiria em jogo. Se isso já estivesse em jogo, como é que ele seria? Então, se eu tenho uma Blood Moon em jogo e quero fazer uma Shockland, o jogo tenta imaginar como é que a Shockland existiria em jogo. Em jogo, aquela Shockland seria uma montanha. Então, o jogo define, tá ok. Então, se ela seria uma montanha, ela vai entrar já como uma montanha. Então, a Shockland, ela vai entrar em jogo em pé e você não vai ter a opção de pagar 2 de vida. Ela já vai entrar já dando mana vermelha em pé e sem a opção de pagar 2 de vida. A mesma coisa para os terrenos que entram com marcadores. Tá? Eles vão entrar em pé, normalmente, como qualquer montanha, e sem os marcadores, como qualquer montanha. A Dríade Arbo, ela vai entrar em jogo aí como um terreno criatura, montanha Dríade, né? Porque montanha é tipo de terreno, é isso que o Blood Moon muda. E Dríade é tipo de criatura, a Blood Moon não altera isso. Ela vai entrar dando a sua mana vermelha, e aqui, se fosse a Dríade antiga, que é essa que está aí na arte, ela perderia a cor verde. Ela não teria cor verde, porque a cor verde dessa Dríade é dada por uma habilidade que a Blood Moon apagaria. E ela manteria o seu poder 1/1, que a Blood Moon não muda isso. Mas a Dríade nova, a cor verde foi consertada para ser uma característica. Então isso é uma característica definida que a Blood Moon não altera. Então jogou terreno, ele já entra como uma montanha. É a mesma coisa que jogar uma montanha. Alguns efeitos são muito iguais a Blood Moon. Tá? Por exemplo, o Cisclan, que transforma o terreno encantado em ilha, e a Quicksilver Fountain, que transforma o terreno com marcador em ilha. Quando a gente fala de interação entre efeitos contínuos, só faz sentido haver dúvida se esses efeitos acontecem na mesma camada. Porque se não acontecem em mesma camada, a regra de camada fala que você aplica primeiro os das primeiras camadas
e depois, por último, das últimas camadas, na ordem que eles acontecem. Tá? Então não há dúvida sobre o que aplicar primeiro. Mas no caso, por exemplo, do Sisclaim, da Quicksilver Fountain e da Blood Moon, esses 3 efeitos, que é transformar o terreno em ilha ou em montanha, eles acontecem todos na camada 4, que é onde acontece a mudança de tipo e subtipo. Então como é que funciona a interação com eles? Se eu tenho um Sisclaim na mesa, né? Só para fechar aqui, né? Tudo acontece na camada 4. Se eu tenho um Sisclaim na mesa e eu faço uma Blood Moon, se eu encantei um terreno não básico como um Sisclaim e eu faço uma Blood Moon, esse terreno encantado vai ser uma ilha ou ele vai ser uma montanha? Se eu coloquei um marcador num terreno não básico na mesa com a Quicksilver Fountain e faço uma Blood Moon, esse terreno não básico, que agora é uma ilha, ele vai ser uma ilha ou ele vai ser uma montanha? Então há uma complicação, né? Há uma dúvida a ser tirada, né? Quem eu faço primeiro? E aí que vem o primeiro critério de desempate da regra de camadas, que é o timestamp. Tá? Não traduz timestamp. Timestamp é timestamp. A tradução disso seria horrível. O timestamp ele é basicamente um sistema que define que quando 2 efeitos acontecem na mesma camada, qual que vai ser primeiro. Tá? É um critério de desempate. Acontecendo na mesma camada, quem eu vou escolher para ser o primeiro? O timestamp fala que acontece primeiro aquele efeito que entrou em jogo primeiro. No caso do Sisclaim e da Blood Moon, o timestamp deles é a ordem que o encantamento entra em jogo. O encantamento entrou em jogo, ele ganha o timestamp daquele momento. No caso da Quicksilver Fountain, o timestamp dela é definido pela entrada do marcador, tá? Quando o marcador entra no terreno. Então, se eu tenho uma Blood Moon na mesa e faço um Sisclaim, o timestamp da Blood Moon é primeiro. Então, primeiro eu aplico a Blood Moon no terreno não básico, ele vira montanha. E depois, esse terreno não básico que está encantado pelo Sisclaim, que foi encantado depois pelo Sisclaim, ele vai virar uma ilha. E se fosse o contrário, eu fiz um Sisclaim no terreno não básico e depois baixei a Blood Moon, o terreno não básico vai virar uma ilha e como entrar a Blood Moon, ele vai virar uma montanha, tá? Porque é definido pelo timestamp. Mesma coisa para o Quicksilver Fountain. Se eu tenho já uma Quicksilver Fountain na mesa, com os terrenos não básicos já virados ilhas com marcadores, e faço uma Blood Moon, esses terrenos que já estavam no jogo com o marcador já foram ilhas, já viraram ilhas, eles vão virar montanha, porque o timestamp do Quicksilver é anterior ao da Blood Moon, então primeiro aplica a Quicksilver, depois aplica a Blood Moon. Rodando o jogo, se eu botar novos marcadores em jogo, esses novos marcadores terão um timestamp posterior à Blood Moon. Então primeiro vai aplicar a Blood Moon e depois vai aplicar o marcador. Ou seja, o timestamp fala que quem aplica primeiro é quem entrou em jogo primeiro. Então é assim que a gente define, tá? Entre Sisclaim, Quicksilver Fountain e outros efeitos parecidos, tá? Aplica primeiro quem entrou em jogo primeiro. E ganha, né, quem entrou no jogo depois. Ganha no sentido de que o efeito que prevalece. Um outro efeito similar é o da Alpine Moon. A Alpine Moon é o que muitos juízes acreditam que seria o design ideal para a Blood Moon, tá? Porque ela parece bastante com a Blood Moon, mas o efeito dela acontece em camadas diferentes. A Alpine Moon é esse encantamento que fala o seguinte, né? Conforme ele entra em jogo, você escolhe um nome de um terreno não básico, e os terrenos que o oponente controla com esse nome escolhido, eles perdem todos os tipos e habilidades e ganham a habilidade de gerar mana incolor. Okay? Perder os tipos é uma mudança de tipo, isso acontece na camada 4. Então a Alpine Moon, na camada 4, ela vai aplicar isso, vai perder todos os tipos. E a Blood Moon também vai fazer isso, na camada 4. Só que a Blood Moon, além de setar o tipo, né, definir o tipo como montanha, ela vai adicionar a habilidade de gerar mana vermelha e tirar todas as outras habilidades. Então o primeiro ponto é, entre a Alpine Moon e a Blood Moon, quem ganha? O terreno vai ter o tipo montanha ou ele não vai ter tipo nenhum? Timestamp, tá? São 2 efeitos que vão fazer coisas similares na mesma camada, que é tirar ou colocar tipo. Então, se a Alpine Moon entrou primeiro você tira o tipo do terreno, depois você adiciona o tipo montanha, por conta da Blood Moon, e aí tirar a habilidade e adicionar a mana vermelha. Se a Blood Moon entrou primeiro você adiciona o tipo montanha, define o tipo montanha, apaga todos os outros tipos, apaga as habilidades e adiciona mana vermelha. Habilidade de mana vermelha e depois tira o tipo. Só que isso não acaba aqui, porque a Blood Moon ela se encerra na camada 4, mas a Alpine Moon continua trabalhando até a camada 6, que é quando acontecem os efeitos de adicionar e remover habilidades. A camada 6 ela basicamente atua na adição e remoção de habilidades, que é o que a Alpine Moon faz. Ela remove todas as habilidades e depois adiciona a habilidade de gerar mana incolor. Então, enquanto a Blood Moon definiu lá na camada 4
que o terreno não básico não tem habilidade nenhuma e ganhou a habilidade de gerar mana vermelha, na camada 6 a Opinion vai remover essa habilidade de gerar mana vermelha e vai adicionar a mana incolor, independente de timestamp. Não interessa se entrou primeiro a Opinion Moon ou se entrou primeiro a Blood Moon. Por quê? Porque a Blood Moon definiu tudo que ela tinha que definir na camada 4. E a Opinion Moon continuou trabalhando até a camada 6. Então na camada 6 a Blood Moon não tem mais nada o que fazer. Ela simplesmente vê a Opinion Moon retirando a habilidade de mana vermelha e adicionando a habilidade de gerar mana incolor. E o tipo do terreno vai ser definido pelo timestamp que aconteceu na camada 4. Bom, e com o Urborg? Como é que funcionaria com o Urborg? Primeira coisa que a gente precisa entender é que o efeito do Urborg e da Blood Moon possui uma diferença absurda. A Blood Moon ela define um tipo, então aplica-se aquela regra lá 305.7. Se você definir o tipo, você vai remover todos os outros e vai remover junto com isso as habilidades do terreno, tá? E adicionar a habilidade de gerar mana específica. O Urborg, ele adiciona um tipo, o terreno se torna um pântano em adição aos seus demais tipos. Então ele não remove os tipos já existentes e ele muito menos remove as habilidades que o terreno possa ter. Bom, então esse é o primeiro ponto. Aqui seria timestamp também, exceto por um novo conceito que a gente precisa entender antes aqui. Porque acontece? Se eu aplico primeiro o Urborg e depois a Blood Moon, o Urborg vai transformar todos os terrenos em pântanos e depois a Blood Moon tira a habilidade de todos os terrenos não básicos, inclusive do próprio Urborg. Mas o Urborg já tinha dado habilidade para os outros terrenos. E o que aconteceu então? Os terrenos perdem a habilidade de novo e viram montanha? Eles vão gerar mana preta ou não vão? Tá? Então, para isso, a gente precisa entender um novo conceito, que é o conceito de dependência. Novamente, eu não vou me aprofundar nesse conceito, a ideia é fazer um vídeo posterior mais profundo só sobre isso. É o seguinte, em alguns momentos, um efeito A vai depender do efeito B. Quando isso acontece, a gente não usa timestamp. A gente usa essa dependência. E quando é que um efeito A depende do efeito B? Então, primeiramente, o básico é efeitos de mesma camada. Tá? Essa resolução de conflitos entre efeitos contínuos só acontece se os efeitos estiverem na mesma camada. Se não for na mesma camada, você segue a ordem das camadas. Tá? Não tem timestamp, não tem nada. E pulando aí para a letra C, os dois efeitos precisam ser efeitos que definam características, ou os dois não podem ser efeitos que definam característica. Por quê? Efeitos que definem características, eles sempre acontecem primeiro. Em cada uma das camadas, se você tem algum efeito que define característica, esse efeito acontece primeiro. Então, se só um dos efeitos for um definidor de característica, ele vai acontecer primeiro. Então, também não tem dúvida. Aplica esse primeiro e depois aplica o outro. Se nenhum for, ou se os dois forem, você vai ter que criar um desempate. Então, primeiro essas duas coisas, A e C. E aí vem o mais complexo, que é o ponto B. O efeito A vai depender do efeito B primeiro. Se eu aplicar B primeiro, isso muda o texto do A, ou isso faz com que o texto do A desapareça. Ou seja, apliquei B, mudei o texto do A, ou simplesmente fiz o texto do A aparecer. Ou apliquei B, então o que o A afeta aumentou ou diminuiu. Ou seja, as coisas que o A afeta são maiores, tem mais coisas ou tem menos coisas. O A está afetando mais coisas ou menos coisas depois que eu apliquei B. Ou, depois que eu apliquei B, o que o A faria mudou. O A está fazendo uma coisa diferente, tá? Simplesmente porque eu apliquei o efeito B. Então, essas três linhas aí são extremamente importantes, tá? Eu vou mudar o texto ou a existência do efeito A, eu vou afetar quantidades que o efeito A atinge, a quantidade de coisas, de objetos, ou eu vou mudar o que o efeito A realmente faz naquilo que ele afeta, tá? Então, se essas coisas acontecem, eu digo que o A depende do B. E se o A depende do B, eu sou obrigado a primeiro aplicar o A, para depois aplicar o B. E é justamente isso que acontece na iteração Blood Moon Urborg. Como eu falei para vocês, se eu aplico o Urborg primeiro, a Blood Moon ignora isso, porque o Urborg vai transformar todos os terrenos em pântanos, vai adicionar pântano para todos os terrenos, a habilidade de ser um pântano, digamos assim. E isso não vai afetar em nada o texto da Blood Moon, não vai afetar em nada os terrenos não básicos, que a Blood Moon afetaria. Continua tudo na mesma. Por outro lado, se primeiro eu aplico a Blood Moon, todos os terrenos não básicos eles vão se tornar montanhas, inclusive o próprio Urborg. Então, com isso, o Urborg se torna uma montanha, perde as suas habilidades. Então, aplica aquela segunda linha, a primeira linha ali, ó. Aplicar Blood Moon muda o texto ou a existência do Urborg. Então, significa que o Urborg depende
da Blood Moon. Então, primeiro aplica Blood Moon, transformando tudo em pântano, e depois você aplicaria o Urborg. Só que quando você for aplicar o Urborg, ele não tem mais a habilidade, então a habilidade não se aplica. Saga de Urza, que é o único terreno saga que a gente tem por enquanto. Bom, a saga de Urza, ela já entra, se você for baixar a saga de Urza com a Blood Moon na mesa, ela já entra como uma montanha. Tá? Seca, limpa, sem capítulo, sem nenhum dos textos de habilidade dela. E ela vai entrar em encantamento terreno, montanha, saga, porque encantamento, o tipo de saga é tipo de encantamento e montanha é o tipo de terreno. Então vai entrar assim. Uma coisa interessante é que se a Blood Moon se a saga já tivesse em jogo e você já tivesse subido os marcadores dela e depois feito a Blood Moon, você teria a habilidade de gerar mana vermelha, porque a Blood Moon daria isso para ela, mas você manteria ainda a habilidade de gerar mana incolor e a habilidade de fazer token, porque na camada 4 a Blood Moon vai tirar todas as habilidades, ok, e adicionar a habilidade da mana vermelha. E na camada 6 a saga vai receber as suas habilidades do efeito contínuo dela, então ela vai ganhar a habilidade de gerar mana incolor e ela vai ganhar a habilidade de gerar token, né? Excelente, então se eu tenho a saga eu posso botar a Blood Moon, que eu fico com um terreno, porque ela vai perder a habilidade de botar o terceiro marcador, então você poderia ficar com a saga indefinidamente aí em jogo fazendo tokens. O único problema é que quem viu lá o vídeo de Stance Base Action sabe o que acontece quando uma saga está em jogo e a sua quantidade de capítulos é igual ou menor à quantidade de marcadores nela, tá? A saga simplesmente é sacrificada. Então quando a Blood Moon entra em jogo, vai ser uma saga com 0 capítulos e com 0, 1, 2 ou 3 marcadores, ou seja, vai ter no mínimo a mesma quantidade de marcadores que capítulos, então ela vai ser sacrificada. Bom, esse é o geralzão. Com isso, com essas ideias, você já consegue resolver qualquer outra interação da Blood Moon, qualquer outra interação da Blood Moon, inclusive essa aqui, que é a Root Path Purifier, que é uma cartinha nova. Quando saiu o pessoal falou, caramba, esse bicho, interação com Blood Moon, são 5 páginas de livro de regra para tentar entender isso. E aí, o que você acha? Timestamp? Primeiro o Root Path e depois a Blood Moon? Ou o contrário, primeiro a Blood Moon e o Root Path? Bom, esse é muito simples mesmo. O que acontece? Vamos pensar em dependência. Se eu aplico primeiro o Root Path, se eu aplico primeiro a Blood Moon, quer dizer, primeiro a Blood Moon, a Blood Moon vai transformar todos os terrenos não básicos em montanhas. Mas eles vão continuar sendo não básicos, então isso não afeta o efeito do Root Path. O Root Path afeta os terrenos não básicos, transformando em básicos. Por outro lado, se eu aplico primeiro o Root Path, ele vai transformar todos os terrenos não básicos em básicos. Então isso afeta a quantidade de objetos que a Blood Moon se aplica, que ela atinge. Eu reduzo para 0 a quantidade de oferta. Então eu reduzi a quantidade de objetos que a Blood Moon atinge. Então isso significa que a Blood Moon depende do Root Path. Tá? Então se a Blood Moon depende dele, primeiro eu aplico o Root Path, transformando todos os terrenos não básicos em básicos, e depois eu aplico a Blood Moon, fazendo nada, né? Porque ela não existe mais os terrenos não básicos. Tá? Então esse era bem simples, é um caso simples de dependência. Conversão, interação bem improvável aí, porque provavelmente ninguém vai jogar uma conversão nos dias de hoje. Conversão é uma cartinha lá dos primórdios de Magic. Quem quiser uma cópia, tem a opção de comprar lá o nosso booster de 30 anos, da edição de 30 anos. Isso veio no booster da edição de 30 anos. E conversão é esse encantamento branco, 2 brancos, 2 incolores, que possui um custo de manutenção, né? Se você ficar pagando toda a manutenção, 2 brancos para ele ficar em jogo, ou sacrificar ele. E o efeito dele é, todas as montanhas são planícies. As cartas mais antigas eram até planícies básicas, né? Mas hoje todas as montanhas são planícies. Ele define todas as montanhas como planícies. E aí, o que acontece? Se eu tenho isso em jogo, todas as montanhas são planícies, todos os não básicos são montanhas, o que vai acontecer? Quem ganha quem? Bom, se você falou que é timestamp resolve, quem entrar primeiro ganha. Quem entrar primeiro, aplica primeiro, e quem entrar depois, aplica depois, tá certo. Esse é um caso aqui. Eu tenho aí esse trioma. Se eu aplicar a conversão primeiro, a conversão vai transformar o trioma numa planície não básica. E depois a Blood Moon aplica o efeito dela transformando numa montanha, também não básica. Então não alterou. Aplicar a conversão primeiro não altera nada da Blood Moon. E por outro lado, se eu aplico primeiro a Blood Moon transformando o trioma numa montanha, e depois aplico a conversão transformando essa montanha numa planície, também dá no mesmo. Tá? Então aqui simplesmente timestamp. Se a conversão entrou primeiro, isso vai ser uma montanha. Se a Blood Moon entrou primeiro ela vai virar uma montanha e vai terminar
como planície. Então, simplesmente timestamp. Contudo, tá? As coisas não são tão simples assim. Só funcionou timestamp porque o terreno não básico que eu tinha já era uma montanha. E se eu tivesse um terreno não básico que não fosse uma montanha? O que aconteceria? Termina tudo como montanha ou termina tudo como planície? Vamos lá. Se eu aplicar a conversão primeiro, a conversão vai afetar o Trioma, mas não afeta o Urborg. Depois a Blood Moon afeta os dois. Se eu aplicar a Blood Moon primeiro, a Blood Moon afeta o Trioma e afeta o Urborg. E depois a conversão vai afetar os dois, porque a Urborg agora é uma montanha. Então aplicar a Blood Moon primeiro altera a quantidade de objetos que a conversão alcança. Então a conversão depende da Blood Moon. Primeiro eu preciso aplicar a Blood Moon para depois aplicar a conversão. Então no final das contas tudo isso aí vai virar planície. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Obrigado aí por assistir. Tem mais alguma dúvida sobre interação com a Blood Moon? Existe alguma outra carta que você queria saber como é que a Blood Moon afeta ela? O que acontece no final? Coloca aí nos comentários, né? Deixa o like no vídeo, coloque outras dúvidas e a gente vai se falando. Colocando as dúvidas aqui, a gente responde o mais rápido que puder. Um abraço e até aí o próximo vídeo.